pelada, tá chegando aqui, CEO, prédio dos gigantes da Barra. Para estar aqui nesse prédio, o cara tem que ter um currículo invejável. O Renato de Paulo, fisioterapeuta, ele vai falar da técnica que ele usa aqui, que é a técnica Ubuntu, é isso? Isso mesmo. Ubuntu, ele cuida de vários jogadores, que consegue recuperar vários jogadores de futebol, né, profissionais. E um deles a gente vai flagrar hoje aqui no seu consultório, que é o Hydra, né? Isso. É a clínica chamada Hydra. Vem aí o Carlos Alberto. Pô, cara, Carlos Alberto, né? O cara é campeão mundial, né? Pelo Porto, né? Mas eu sei que passou pelo meu Vascão. Tirou meu Vascão lá da zona do rebaixamento. Primeira vez que o Vasco desce, ele conseguiu tirar, melhor jogador do campeonato. Verdade. E ele tá chegando aí, né? Tá chegando. E você vai... Durante o seu tratamento com ele, a gente vai trocando bate esse papo, a gente vai falar Ó. da importância da fisioterapia. E como eu te disse antes, para fisioterapia funcionar, basta ser fisioterapia. É isso que a gente vai fazer hoje. Exato. Olha aí. Olha, aqui tem vários clientes. Esse aqui é um que precisa de muita fisioterapia, né? Ué, só marcar. Ontem ele estava sem poder andar. Praticamente todo torto. É mais simples do que imagina. E fisioterapia é amor próprio, né? Exatamente. É saber que você não vai ter outra casa para morar. Se não cuidar dessa, a fisioterapia, a profissão em si, é uma ciência admirável. Eu acho que a fisioterapia, o que a gente sempre escuta mais é disciplina, né? Que todo mundo fala, pô, mas é muito chato ficar indo lá, repetir, né? Se o cara não tiver disciplina... Mas para lesionar, você foi disciplinado a fazer o que não devia. E agora para corrigir a gente não quer. Exatamente. Então é uma disciplina agora pro lado bom. E o Carlos Alberto é disciplinado? É disciplinado. Olha isso aí, cara. Além de craque, é disciplinado. A gente conversou, Diferente do que dizem, né? a gente conversou com ele e o estigma sobre a indisciplina dele é muito maior do que outros jogadores. Tem jogador que já fez muito mais ou teve essa coisa do futebol raiz, né? Que era um futebol mais aguerrido, que nada, desaforo não se leva para casa, mais do que ele não colou essa fama. Ele é muito mais craque do que indisciplinado, briguento, então... Isso tá acima de qualquer acima coisa. de tudo. O cara joga muita bola. E como fisioterapeuta, eu digo que ele é um excelente paciente. E outra coisa, eu vi jogando bola, ele fez um gol espírita semana passada. Essa Tô na pelada. Inacreditável esse gol. Até agora tá todo mundo querendo entender como é que aquela bola entrou. A tentativa foi passar pela lateral do goleiro, mas eu encobri. O gol sempre foi o alvo. Porque ele vai fazer o inverso do inacreditável futebol clube. Que o gol foi perdido. Não, o inacreditável foi um gol feito. Gol feito, foi bonito. Aqui é a nossa casa. Pô, muito maneiro, Seja hein? bem-vindo. Muito legal, muito Daqui a legal. pouco você vai conhecer o Diego Paiva, o Eugênio, meus colegas que trabalham aqui. Que bacana. Aqui é a nossa sala de avaliação. Primeira sala é essa aqui. É essa. O cliente chega aqui e a gente faz uma série de perguntas. Vou tirar a máscara, a gente está todos de máscaras aqui, né? E só eu vou ficar sem. Então, a ideia é que quando o cliente chega, a gente faça uma avaliação integrativa. O que é isso? A gente entenda qual é a queixa principal dele, mas também quais são as circunstâncias. Onde ele vive, o que ele faz, quais são os apoios para ele se livrar do sofrimento que ele tem, qual é o background dele de conhecimento do seu próprio corpo. Então hoje a gente sabe que a fisioterapia que olha só para a doença, ela está limitando a visão. Essa é a parte integrativa que a gente utiliza, baseada numa ciência chamada CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então a gente não vê mais doença, a gente vê função e disfunção. Que a gente quer entender que disfunção que a pessoa tem e qual função ela terá. Se você falar de um paciente neurológico grave, por exemplo, um tetraplégico, ele pode estar no leito ou pode estar jogando bola. Porque hoje eu trabalho na Seleção Brasileira de Futebol em cadeiras de rodas. O Carlinhos é o nosso embaixador lá. Verdade. E o cara tá jogando bola, é uma pelada. Só que ele é tetraplégico, mas ele adaptou a cadeira de roda para ser um jogador. Futebol é lindo, velho. Não tem outro esporte
que possibilite tanta paixão. Então, não dá para falar que ele é a doença. Ele é a disfunção que ele tem. Então, cada um vai ter a sua, independente da doença que tem. Então, doença ou diagnóstico não é um fim em si. A fisioterapia consegue entender isso. E já fomos informados que a fera está chegando aí. Tá subindo. Pô, está subindo. Ó, é bom paciente, é pontual. Tá vendo? Cara, Esse é o cara. Vai Vai lá receber ele lá. Vem cá, Renato. Vamos lá. Ó, peraí, cara. Sempre a gente... Ô, Renato, você vai quebrar esse negócio. Quebrei. Que o cara... Ó. Ele falou que você é um cara ultra disciplinado. Que você é um cara pontual. Mas eu sou pontual. É isso mesmo. Cara, está em plena forma, cara. Plena forma, Eu isso é quero verdade. saber se aquilo ali era mentira, uma foto que você apareceu. Dá pra ser melhor. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Porque tem uma foto que você apareceu E só não escovando a cheguei mais barriga. cedo porque lá embaixo fica a fila. Fica uma fila enorme ali embaixo. Entendi. É verdade aquela foto mesmo? Que você estava estufando a barriga ou era brincadeira? No final da vida? Não, daquele jeito não, mas tava mais cheio. Mas eu fui pra dar uma provocada no cara que tava me sacaneando, falou que eu já não conseguia mais fazer o que eu fazia, e eu mostrei pra ele que Pô, cara, não conseguia você com aquela barriga ali, mas tu é titular em qualquer Mas eu time. dei uma forçadinha e deu uma estufadinha mais pra frente. Pô, cara, um prazer, cara, tá aqui com você. Você é um cara... Cara, ó, eu digo que eu sou vascaíno, né? Então você, pro Vasco, cara, você foi o cara que nos tirou, foi a primeira vez que o Vasco tinha caído, né? E é a única que subiu campeão também. E a única que subiu campeão, que você foi o melhor jogador. Porra, cara, tu... Sem brincadeira, cara. Não, foi bom. Costumo dizer que foi um casamento perfeito, né? Tipo, onde a torcida... Pô, tudo, a química, né, cara? Tudo bateu e, assim, essa interação foi recíproca, tanto da minha parte quanto do torcedor. E eu sei que, assim, o Vasco tem um lugar no meu coração e eu tenho um lugar no coração do Vasco. Pô, sem menor dúvida, meu amigo. Eu falo que a gente tá rodando tudo e você é um cara... Não é só no do Vasco, não, né, cara? Você é um cara querido. Na exigência das pessoas, né? A gente sempre vai ver que falta alguma coisa, né? Porra. Então a gente tem que pensar e ser satisfeito com aquilo que você faz, com aquilo que você produz. Então eu costumo até fazer um paralelo disso. Se eu for olhar para a carreira do Cristiano Ronaldo e do Messi, a minha vai ficar faltando bastante coisa. Mas se eu ver dos milhões de brasileiros que tentam ser jogador profissional e que vencem na carreira, né, eu sou um cara bem sucedido e eu me orgulho muito disso. Agora, faltar vai sempre faltar. Porque o dia que a gente tiver completa perfeição, Exatamente. o Papai do Céu pega e te leva para outro plano que não é E esse. você tem que ter essa noção, né? Às vezes você mesmo fala assim, pô, cara, eu dei mole realmente. Eu, se fizesse isso, eu poderia ter conseguido isso. Mas, cara... a gente nunca pode falar do que a gente... como é que tu vai do saber, poderia, né? do si. Porque talvez se você consegue outras coisas, será que você teria maturidade para lidar com outras coisas? Então, acho que você tem aquilo que você tem. É óbvio que acho isso, cara. se tu pudesse jogar uma Copa do Mundo, essas coisas, claro que me atraía. Mas eu tenho que ver o que eu produzi ao longo desse tempo. Mas você acha que você teria condição para isso? Teria sim. Também não depende só Mas de você também, isso. exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: os caras que estavam na minha posição, eu não era nem pior nem melhor do que eles. Eu tinha o meu lugar. Só que depois passou um tempo que a escolha do treinador passa do ponto de só jogar futebol, né? Então, nesses outros quesitos que eu não sei qual foi o critério dos treinadores, esses jogadores que foram no meu lugar tiveram mais mérito do que eu. Isso não é demérito nenhum assumir. E, infelizmente, hoje nesse futebol teórico, burocrático, às vezes é mais importante alguma coisa do que jogar. E a fisioterapia, todo mundo fala assim, pô, mas tu tem que ter muita disciplina, é muito chato, tem que ficar repetindo, tem que ficar indo lá, mas isso não Na pode verdade, assim, né? na vida da gente, né, tudo aquilo que a gente deseja, almeja, é repetição. Não tem mágica, né? O cara que quer jogar bem no domingo, ele tem que treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E às vezes treinar coisas que você não gosta, mas que é importante para o seu corpo. E a fisioterapia não só, às vezes para melhorar alguma dor, mas ela te previne também por possíveis lesões, né? Então eu posso falar um pouquinho com certa propriedade, né, Renato? Porque eu usufruí ao longo dos anos aí da fisioterapia e hoje, depois de
ter parado de jogar futebol, a fisioterapia serve para me dar uma qualidade de vida. Pô, mas me isso dá uma é... base para o que eu vinha fazer na frente, seja para fazer uma academia, né? Seja para alinhar, né, essa musculatura para você não sofrer nenhuma lesão. Então, assim, as pessoas têm que ter uma ideia que a fisioterapia é a saúde. E outra coisa, E mesmo, e assim, você não precisa, é igual muita gente que vai ao psicólogo, você não precisa estar deprimido para ir no psicólogo. Verdade. Você não precisa estar quebrado para ir na fisioterapia. Verdade. Entendeu? Então a fisioterapia é vida, é saúde, assim como outros segmentos. Mas você falou uma coisa aí agora que eu fico curioso de saber. O futebol desgasta um pouco, né? Essa coisa do treinamento não é uma coisa que... Muito. Você poderia estar jogando agora. Poderia, e digo até, vou até um pouco mais além, né? Além do futebol não ser um esporte saudável, quando eu digo saudável eu vou explicar para as pessoas. O atleta de rendimento ele nunca é saudável, porque ele sempre está indo além do limite, ele está sempre trabalhando com dor, então isso não é saudável, né? Às vezes tem que se submeter a tratamentos medicamentosos para superar essa dor. Saudável é você acordar cedo, você tem um plano numa academia, que ali você está mantendo a sua forma. E também eu venho de uma época, não hoje você tem muito mais recursos para monitorar esse treinamento dos atletas. E o Renato pode falar disso também, né? Que anos atrás a gente tinha muito treinamento inadequado. Concorda, Renato? Com certeza. Que isso ajuda a desgastar articulações, né? Eu costumo ver assim, os atletas mais velhos do que eu, a maioria deles tem artrose. Todos, porra, muitos. A maioria deles, os meus ídolos todos têm artrose. Então, às vezes, quando eu sinto alguma dorzinha, eu falo, então eu não sou um ET. Então, assim, treinamento inadequado também atrapalha muito. Não, fora que antigamente muitos meniscos eram tirados sem precisar. E assim, hoje o atleta profissional, que hoje é atleta profissional, né? Ele vai ser muito mais longevo do que outras gerações. Então você vai ver muito mais jogadores aí chegando aos 40 e O Nenê com 39. Exatamente. Jogando. Mas você pode ver que esses que estão jogando com mais idade foram caras que passaram muito mais tempo na Europa. Verdade. Então, assim, saíram dessa carga, né, de campo ruim, agora não, agora a gente está tendo campo melhor, treinamento inadequado, aquela repetição num terreno que não é propício para que você desenvolva suas técnicas. Então, assim, passou mais tempo na Europa nesse período de reformulação que a gente teve pelo futebol brasileiro, ele consegue ter uma longevidade. Só um detalhe do que o Carlinhos acabou de falar, ele já viveu muito e ele viveu a evolução da fisioterapia no corpo dele. Onde você saía uma época da lesão, era colocado uma queratina, vela literalmente na sua lesão, ou gelo, esperava-se para fazer o movimento, quando não se enfaixava, mas isso era a ciência da época. A guerra foi para o nosso mundo, em matéria de tecnologia, um propulsor, e o futebol é o propulsor da fisioterapia. Quando o futebol começou a ficar cada vez mais caro, a fisioterapia ficou cada vez mais importante e o estudo cada vez mais relevante, porque só consegue ficar nesse mercado tão caro que é o futebol. Um jogador na ativa hoje é um extrato financeiro muito grande, quanto mais ele lesionar, mais o clube perde. Então cada vez mais se entende que investir em ciência e fisioterapia isso que é eu estava crucial. falando é uma coisa curiosa, porque eu lembro que quando começou a se falar essa coisa da fisioterapia, eu lembro que os jogadores... A gente pode ir entrando aqui para Eu lembro até que tinha, não sei se você ainda está aí na área, o Filé, não é isso? Filé, um grande amigo meu, o professor Nilton Petroni. O Filé. Manda um abraço aí para ele. Pô, então, o Nilton Petroni, o Filé, era um cara assim que o jogador, eu acho que era o Romário, não lembro. Ronaldo. O Ronaldo, né? Que Mas fazia... o Romário também tratou muito. Começou o Romário, depois o Ronaldo, que estava Isso. impossibilitado pelos médicos de voltar depois daquela grande lesão na Inter de Milão. Ele foi lá, bancou, Isso. bateu de frente com muito médico, ele foi um dos precursores Então, da isso fisioterapia. causava uma ciumeira também no departamento médico, quando o cara queria ter o seu próprio fisioterapeuta, né? Ele pode falar disso aí. Que também. na verdade, também tem muita vaidade por parte dos médicos com o fisioterapeuta. Mas também, assim, a gente tem que sempre ver os dois lados, né? Porque também tem fisioterapeuta que não pode querer ser médico, senão ele está na função errada. Então, assim, eu acho que é a troca de ideias e um bom senso comum para que tenha o objetivo final, que é a melhora do paciente. Então, quando o fisioterapeuta põe o seu ego na frente e o médico o seu,
aí realmente dá alguns problemas. Mas assim, quando é tudo combinado, todo mundo focado em um ideal, eu nunca vi problema, e principalmente desses profissionais que são caras seguros, né? Então a gente vê às vezes esse tipo de comportamento de pessoas que realmente não tem segurança ainda naquilo que faz e se preocupa com vaidade. Então quando tu vê o cara que o Renato é um cara assim que é desprovido de qualquer vaidade, então a pessoa que é segura de si e do trabalho que faz, ela divide, ela troca opiniões. Então o cara que às vezes segura o medo de alguma coisa, fica com ciúmes, coisas que não agrega e acaba não atingindo aquele resultado que quer, e às vezes acaba tendo problema de relacionamento. Que é o pior. Qual foi a contusão mais séria que você teve na carreira? Ah, cara, eu não sei se eu tive assim, a contusão mais séria, mas eu tive contusões que foram chatas de recuperar. Por exemplo, eu tive uma síndrome de ciderosmose. Para quem não sabe, logo depois de uma torção do tornozelo, você tem uma pinça, né? Aí, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Vai lá. Tô na aula, não sou fisioterapeuta nem médico, não, vou tentar aqui explicar. Então a gente tem essa pinça, né? Que une os malelos. E ali tem tipo uma melequinha, né? Digamos assim. E aí, essa pinça ela abriu. Então o que acontece? Eu fazia em linha reta com força, eu não sentia absolutamente nada. Mas assim, quando eu ia mudar de direção, aquele negócio me dava uma dor, que assim, existe diferença entre dor, né? Eu costumo dizer que quando ela me incomoda é um desconforto. Agora, quando ela me limita, ela é dor. E eu jogava no Atlético Paranaense e aquele piso não ajudava, que é o piso sintético. Eles foram os pioneiros nisso também. E assim, o piso sintético eu adoro pra jogar. Mas pra quem tá voltando de lesão, é uma merda. Isso é verdade. Então, aquilo foi se arrastando por meses e eu não consegui, e aquilo já estava afetando até meu psicológico, e tinha desconfiança. Como é que o cara consegue fazer isso aqui, com carga, com peso, tracionando? Mas os fisioterapeutas que estavam comigo na época me deixavam bem seguro de pode ficar tranquilo que a gente sabe. A gente sabe como você como você trabalha, e isso realmente é incapacitante. Então não te preocupa com o que os outros falam, então é importante essa relação do fisioterapeuta. Porque ele está em contato comigo dia a dia. Às vezes o médico me vê de manhã, aí amanhã é o outro médico. Às vezes aquele médico que me viu na segunda, ele só me vê na outra segunda. Então quem pode dar o feedback com mais precisão é o meu fisioterapeuta. Então foi uma lesão chata. E aí depois, para melhorar, eu tive que fazer um bloqueiozinho pontual, né, com uma infiltração. Que hoje em dia você faz a infiltração de modo certo, né? Que a gente faz infiltração para repousar, para aquele medicamento fazer efeito dentro do teu organismo. Antes não, eu já fiz isso inclusive. Você infiltrava para jogar, isso é um crime. Isso é um crime e pode ter certeza que no futuro você vai ter sequelas daquilo ou não. Que era o que acontecia com os jogadores da velha guarda. É o que eu te falo das coisas que são inadequadas, mas não por culpa das pessoas. É porque a ciência da época era isso. Por exemplo, um cara que machucava um cruzado, pô, tinha gente que demorava 1 ano, 2 para voltar ao normal. Hoje em dia o cara volta de cruzado em meses. Né? Então, assim, graças a Deus a ciência evoluiu e quem está aproveitando e podendo ter uma carreira longeva, tem que agradecer. Qual a importância do jogador, saber disso? Porque muito jogador tá nem aí, né? O corpo é dele. Ele tem que evitar sentir dor. Eu não gosto de sentir dor. Né? E saber que os recursos que o fisioterapeuta me oferece é para eu estender carreira, eu melhorar contratos. Então, assim, tem uma série de variantes aí que se o cara não precisa querer saber muito, não. Se ele só entender que eu fazendo bem pra ferramenta. Tem muitos que não. Tem um monte. Aí não vai chegar nesse. Mas aí não é só não vai estar no Museu da Pelada. Agora, uma curiosidade que eu tenho, cara, que a gente adora os caras, os massagistas. Pai Santana, Mário Américo, são folclóricos. o Luizão, né? O massagista. Eu costumo dizer que esses caras aí tinham que ser patrimônios tombados no clube, que ninguém tem que tocar. Pode passar
outra gestão, esses caras têm que ser eternos. Porra, Nocaute Jack, né? Aqueles caras que você vê há anos, né? Eles têm a importância deles, né? É um trabalho que faz em parceria com a fisioterapia. Soma, o Carlos acabou de dar o panorama do que é uma equipe multidisciplinar saudável. É sem ego. O trabalho dele talvez seja mais relevante para a fisioterapia em algum momento do que a própria fisioterapia, que o jogador não está adaptado. Mas ele consegue primeiro fazer uma liberação miofacial, ter uma conversa, empatia, tirar o cara do medo do toque, porque de repente eu sou um fisioterapeuta que vou chegar numa articulação e o cérebro dele entra em desespero. Mas se ele já passou pela massagem, que ainda que não tenha uma ligação direta com a dor no local, a gente está olhando o corpo sempre como um todo. O jogador já vem melhor, ou sai da fisioterapia e vai para a massoterapia melhor. E essas pessoas tinham, como os melhores do futebol, a famosa empatia. Talvez ninguém entendia o que estava acontecendo com o jogador e esse camarada sabe da intimidade, sabe dar um bom conselho. Porque quando ele está fazendo ali, além de estar cuidando, né, estimulando a parte sensorial, que é até chegar no fisioterapeuta, o cara não dá massagem, você muda. Então a gente acaba trocando ideias, compartilhando. Tem um efeito o que está me sufocando. Enorme, então, enorme. assim, eu tenho uma amizade com vários desses nomes, assim, alguns já se foram, né? Mas eu tenho essa galera aí, uma galera que faz muita diferença no dia a dia. Pô, cara, legal. Inclusive na gestão das pessoas, que às vezes a situação não tá boa, às vezes o clube tá atrasando salário, às vezes o cara não tá acertando e esses caras sempre vêm com bons conselhos e assim, experiências que eles já viveram. Imagina, né, cara? Tantos craques que já passaram ali, então eles falam sobre aquilo que eles já viram acontecer. Então, tem paciência. Isso aqui você vai vencer, que o fulano de tal fez isso, que você tem condições de fazer isso. Então você vai tendo tranquilidade quando você vê exemplos de superação. Porra, maravilhoso isso. Ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar agora, vamos fazer um trabalho hoje mais amplo. Então o Carlos, ele felizmente se manteve numa boa forma, mas é necessário que o corpo esteja preparado para as coisas imponderáveis, que ele não tem controle, né? Na hora de jogar o futevôlei dele, na hora de jogar a pelada, na hora de cuidar dos filhos. Então ele, na verdade, vai fazer hoje um trabalho de manutenção global, principalmente trabalhando respiração, a musculatura do tronco. Uma vez essa musculatura bem trabalhada, o apendicular que a gente está falando, né, que é o braço, onde ele teve o tornozelo, vai ser muito menos sobrecarregado. Então a ideia hoje é trabalhar um pouquinho de tronco. Pô, bacana. E esse trabalho de respiração, cognição, trazer um pouquinho de centro para ele. Hoje a gente vai começar apenas com um exercício de respiração. É a primeira coisa. Então o Carlos vem de qualquer lugar que ele vem, ele tem que estar aqui. Essa é a dificuldade dos grandes homens e mulheres de hoje em dia, é ter a cabeça próximo da mente. Geralmente a cabeça está aqui, a mente está em algum lugar. Então é função do fisioterapeuta. Isso tem a ver com mindfulness? Mindfulness tem. A gente faz, eu falei pra ele que ele é o meu... O cara já é um especialista. É um especialista mesmo. Ó, ele faz comigo. Eu gosto de aprender. Carlos faz comigo meditação, já fez yoga, mas sem saber que faz meditação, sem saber que faz yoga. Ele não precisa do nome, da técnica, mas os princípios eu já utilizo com ele. Que é essa prática de acalmar o sistema nervoso autônomo, que geralmente quando a gente acorda ele é agitado e tem que ser agitado porque a vida é assim, mas nem sempre essa agitação é saudável. Então a respiração mais calma e consciente e profunda, eu vou pedir para você inspirar 3 segundos, prende 3 segundos e solta o ar 6 segundos. De novo, inspira 3, prende 3, uma leve apneia e solta 6. Então aqui tem vários princípios, tem hipóxia intermitente, tem o princípio da respiração calma, que acalma o sistema nervoso central, e ele mais centrado, ele vai aprender melhor. Nós estamos em busca do gesto melhor, próximo à perfeição. Então não adianta ele fazer um gesto que amanhã ele vai compensar com músculos que não eram para compensar,
usar articulações que não eram para usar, mas para isso ele tem que aprender. Então a fisioterapia começa aqui, ó, no cérebro. Ele entendendo, ora entendendo que não é para ter medo, ora entendendo que o gesto correto é num ângulo minimamente diferente para chegar naquela perfeição na hora dele executar o gesto motor para o futebol, para a prática. Mais 3 vezes a gente vai deitar de barriga para cima. Excelente. Pô, muito maneiro isso. Agora, o Carlos Alberto, e tua infância? Jogava muita pelada onde? Bastante. Você nasceu Caxias. onde? Sou de Caxias. Terra do Dinamite. Baixada Fluminense. A Baixada só fazendo feras pro Brasil. E Alex Teixeira também de lá. Alex Teixeira. Tornado. Tornado, caralho. Tornado foi meu treinador. É mesmo, cara? Foi meu treinador. Então, assim, infância normal, né? De toda criança humilde, pobre, simples, né? De muita brincadeira. De ter muito contato com a bola. Aliás, a única opção que a gente tinha, né? Que era o brinquedo mais barato, então acho que isso ajudou. E assim, óbvio que no Brasil a gente tem muito mais contato com futebol porque cada esquina tem um campinho e o clima é propício para isso, né? Então na Europa, às vezes, por causa do frio, você não tem tantas crianças brincando na rua jogando pelada. Apesar de que eles criaram muita infraestrutura, então se pratica muito futebol lá. Mas assim, eu lembro com muito carinho da minha infância, que foi uma infância... Eu brinco com os meus filhos que eu não troco a minha infância pela comodidade que eles têm hoje. Porque eu fui criança, eu tive a oportunidade de brincar, interagir, pé no chão na rua, soltar pipa. E eles, infelizmente, pelo mundo como tá, eles não têm essa oportunidade. E o Mas são campinho que crianças você jogava tá lá? Tá. Vários desses que eu joguei, tá lá E direitinho. quem te descobriu pro Fluminense? Então, no Fluminense já foi uma etapa assim diferente, porque o Enio Farias, que era junto com o seu Nilson Gonçalves e o Américo Faria, eles tinham um projeto lá em Magé, né? Que era ali perto da fábrica da Paquera ali, sim, próximo onde o Garrincha iniciou seu espaço ali em Pau Grande. E ali começa-se um trabalho, né, de educar o peladeiro, que no caso era eu, a ter uma consciência tática de jogar, porque até então quando a gente joga pelada a gente não sabe o que é posição, ninguém nunca te ensinou. Então eu costumo dizer que esse processo fez muita diferença na hora de eu ser avaliado num clube como o Fluminense. Talvez se eu saísse direto da pelada e for para uma avaliação, por mais que você tenha dom e talento, se esses dons e esses talentos não forem lapidados, é muito difícil. Então, quem me descobriu pro futebol mesmo foi o seu Enio Farias. Pô, que legal, cara. E o Enio, pô, formador de vários craques aí, ídolos do nosso futebol, né? Romário, Edmundo. E a partir desse momento as coisas aconteceram bem rapidinho. Graças a Deus as coisas foram rápidas, mas não foram fáceis não, né? Porque ali na fase da adolescência, né, onde todas as crianças e jovens, né, têm a oportunidade de fazer várias coisas, aí foi a hora de eu não negociar, né, essas coisas que eu gostaria de fazer com o meu trabalho. Tá? Foi a fase de abrir mão de muita coisa, competir com meus amigos, né, sabendo que alguém ia ficar pelo caminho, por mais que você gostasse e tivesse sentimento. Então, assim, período difícil, mas que graças a Deus eu consegui. E a posição sua sempre foi essa? Você sempre joguei no meio campo. Eu achava que era atacante quando eu comecei, né? Quando eu saí da pelada para ir para um treinamento. Mas depois eu fui entendendo com os treinadores que eu tive vários caras que me ajudaram muito. E aí eu fui descobrir que realmente a posição que eu jogava era no meio campo, porque eu tinha uma facilidade muito grande de tomada de decisão, né? E ali no meio de campo, onde é mais congestionado, são os setores do campo que você tem que tomar decisões mais rápidas, né? Então eu sempre tive isso e os treinadores que eu
que eu tive perceberam isso rápido em mim. Então, acho que facilitou um pouco. E quem era o seu ídolo, suas referências assim, jogando, que você via? Cara, os caras que eu mais prestei atenção assim, né, ao longo da minha carreira, que foram minhas referências, foi o Romário, sem dúvida nenhuma, né? O Ronaldinho Gaúcho. Pô, tem várias referências também. O Ronaldo, o Fenômeno e o Alex, que a gente citou. Foram os caras assim que eram ali da minha posição e próximos da minha posição. Os dois eram atacantes, o Romário e o Ronaldo, né? Mas assim, eu via muita coisa de fundamentos nele que eu podia aprimorar em mim, como conduzir a bola com velocidade, com a bola mais próxima do teu corpo. Que é uma coisa que eu acho que hoje em dia o jovem pode usar, né? Ele tem a internet, em vez de perder tempo com a internet, com coisas que não te agregam, vai observar os caras que são referências na tua função. Que é uma coisa que às vezes eu discuto com caras do meio do futebol, que o jogador de futebol não gosta de ver jogo quando tá de folga, mas o fisioterapeuta tá sempre em congresso, o médico tá sempre em congresso, todo mundo tá se aprimorando e o cara quer ver basquete, quer ver beisebol, tudo bem que ele gosta de outro esporte, mas ele tem que gostar do dele, ele tem que ser apaixonado por ele. E essa é a grande diferença de hoje em dia, dos caras de pra antigamente. Os caras eram muito mais apaixonados pela profissão, hoje eles só gostam, na minha opinião. É isso mesmo. Você quando começou, no início seu, não lembro se 2001, 2003... Foi 2001. Com o Romário, quando começou, eu lembro, meu filho era botafoguense e acabou virando tricolor por causa do Romário, né? Uhum. E você estava falando do Romário, assim, a pessoa que você se inspirou. Como é que foi você iniciando ali? Eu lembro que você no Fluminense Cruzeiro, no Maracanã, eu não lembro se você já entrou titular ou entrou durante o jogo. Não, pra mim e aí foi... como é que fica um ídolo, de repente você está do lado dele jogando com ele? Foi até bom você tocar, porque eu lembro em 94, na Copa do Mundo, que assim foi a primeira Copa que eu comecei realmente a entender e vivenciar o futebol. Eu tava fazendo o que todas as crianças faziam na época, né? Botando bandeirinha, enfeitando a rua, Que pode, né? desenhando os seus ídolos. Eu tava pintando o Romário, pintando calçada. E aí o Papai do Céu é tão dinâmico, né? E eu me sinto um privilegiado por isso, que 6 anos depois eu tava jogando com o meu ídolo. Então assim, são coisas que o esporte faz, né? Te dá essa oportunidade de tu tá aqui no zero, tu sai pro 1000, né? Então assim, foi um momento... E você torceu por qual time? Tem isso? Eu assim, quando eu começo a gostar de futebol, e não tem como, quando eu falo isso para as pessoas aqui, algumas torcidas ficam chateadas comigo, mas não é. Você sempre tem um início. A tua história. De quando você começa a gostar de futebol. O que desenvolve depois, a partir daí, aí é outra história. Mas assim, nascido no Rio de Janeiro, não tem como eu não gostar do Flamengo. Claro. Então na minha infância foi isso. Não que eu torça pro Flamengo hoje em dia, eu torço pros meus amigos. E eu tenho amigos em vários clubes de futebol. Então eu não tenho aquela coisa assim, vou torcer pra esse clube. Eu torço pros meus amigos, eu torço pra esse clube que eu já passei que me acolheu bem, o Vasco é um deles, inclusive. Mas causa ciumeira dos outros times do Rio que eu joguei, quando eu falo que quando eu começo a ver futebol, eu gostava do Flamengo, porque tinha o Zico, Vai gostar, né? eu gostava do bom jogador, então o bom jogador está no Flamengo, entende? E você ficou quanto tempo no Fluminense? Né? Fluminense eu fiquei contando tudo ou só para o período Na profissional? primeira vez lá, que você saiu, você ficou... Eu cheguei no Fluminense em 97, aí saí do Fluminense em 2003, foi quando eu fui pro Porto, e voltei em 2007. E foi campeão pela Copa do Brasil. Fui campeão da Copa do Brasil, graças a Deus o capitão mais novo da história do clube levantar uma taça, isso ficou muito feliz. Pô, essa é até uma pergunta que eu trouxe aqui, que é do Charles Garrido, lá de Fortaleza, que é tricolor doente. Olá, amigos do Museu da Pelada. Aqui quem fala é Charles Garrido, de Fortaleza. Parabéns a vocês por esse resgate maravilhoso em relação ao futebol do passado. E eu gostaria de perguntar ao Carlos Alberto o seguinte: qual a emoção que ele sentiu ao levantar
a taça da Copa do Brasil de 2007, quando na ocasião não conseguíamos conquistar um título nacional há 23 anos. É isso aí, um grande abraço a todos, sobretudo, saudações tricolores. O Fluminense estava, se eu não me engano, desde o ano que eu nasci, 84, sem ganhar um título nacional. Caramba, né, cara? Muito tempo na fila. E lá no Porto? Como é que foi? Foi o Mourinho? Meu treinador era o Mourinho. Cara, no Porto, eu tenho que agradecer muito a Deus, assim, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Quantos anos você tinha? Tinha 18 para 19 anos. Caramba, Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas prontas ali para tirar o máximo meu daquele período. Então, assim, eu só tenho... Lembra o time aí? Qual era? O time era Vitor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Deco, eu, Derlei, às vezes jogava eu, Benny McCarthy, aí ia revezando. Quem foi o seu melhor técnico? O Mourinho? O Mourinho, sem dúvida nenhuma. É diferente? Muito. Você sentiu muita diferença quando chegou na Muita Europa? coisa, e assim, eu te falo por que ele é diferente. No tempo que eu trabalhei com ele, é difícil isso, tá? O cara nunca repetiu um treino. Nunca, era sempre coisas novas, sempre coisas diferentes. E assim, como é que você não repete um treino? A gente tava falando de treinamento inadequado, né? Tu imagina toda segunda-feira você sabe que vai correr a lagoa. Que antigamente a gente corria na lagoa, nas paineiras. Então o cara já vai naquele percurso pro treinamento. Porra, o treino é assim. Eu já sabia o que era. Então ele sempre arrumava uma forma de motivar a gente aí, para que na verdade você engana o atleta entre aspas. Ele acha que ele está se divertindo, mas ele está sendo exigido. É igual o treino físico com bola. A bola é só... Lógica, né? O cara vai Exatamente. fazendo sem sentir. Vai fazendo sem sentir, e quando ele vai ver, no final daquilo, ele teve um ganho absurdo. E depois que você saiu do Porto, você voltou Eu vim pro... pro Corinthians. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Quando eu cheguei no Corinthians, o treinador era o Tite. Você foi campeão brasileiro pelo Corinthians, né? Fui campeão brasileiro pelo Corinthians. E aquele time qual era? Aquele time variou um pouco até ele entrosar, mas assim, a base dele era Fábio Costa, Coelho, Betão, Marinho, Gustavo Neri, Mascherano, Marcelo Matos, eu, Roger, Tevez e Nilmar. Aí depois entrou Ricardinho nesse time, entrou Rosinei. E tu teve nessa época um desentendimento com o Tevez? Tive. Eu lembro disso. Porque era um cara assim, que pensava das mesmas formas que eu, né? Mas assim, foi uma coisa assim, muito isolada, né? Que não atrapalhou de no dia do jogo a gente tocar a bola pro outro. Então assim, aquela coisa foi resolvida ali e ele sempre foi muito profissional. Tanto que no outro dia eu faço um gol com o passe dele, que as pessoas estavam até preocupadas. É verdade, eu né, se disso, a gente ia tocar a bola um pro outro. Então, quando a gente se respeita, por mais que você não... o Renato não sirva para tomar um chopp comigo ou nem na minha casa, mas dentro do clube eu sei que eu preciso dele, eu tenho que respeitar o espaço dele. Então isso sempre foi... Vou falar em Renato, faz uma pergunta. Muito bem, claro. De futebol, que eu quero ver se tu é bom de pergunta. Bom de pelada, né? É. Eu acho que é tentar entender o que ele extraiu do extracampo de vivência dos técnicos que ele teve, que foi só técnico grande. Porque eu acho que, para quem está assistindo, a gente acha que o trabalho do técnico é só o tático. Mas o do que de humano, você é um menino de 18 anos na Europa, de repente foi bem recebido lá, né? Tá dando esse feedback pra gente. Então o que de ser humano que você colheu dessa galera que hoje você passa adiante? Cara, muitas coisas. Por exemplo, o Mourinho, ele era um cara tão preocupado comigo, porque hoje em dia a gente vê o cara falando assim, esse cara é um pai pra mim, mas tu vê de uma forma todo mundo fala, então ela acaba perdendo o sentido e o sentimento do que realmente isso representa. Não pode ser muito vago. Então o Mourinho, ele era essa figura para mim muito importante, que ele se preocupava como eu me comportava nas coisas, não só dentro do campo, fora. Quando eu estava sozinho, a família tá aí, então era um cara que realmente
me dava real importância não como jogador de futebol, como ser humano, de saber que eu estou sendo cuidado por alguém. Então isso me deu muita segurança para que o meu jogo aparecesse, né? E eu tive outros treinadores que me deixaram legado de educação, né? De eu entender novo que, apesar de jogar futebol, eu sou um formador de conteúdo, né? Então eu tenho que me comunicar bem com as pessoas. Então assim, aprendi a ter disciplina e valores que hoje ainda que estão um pouco distorcidos, né? Um pouco não, bastante, que foram importantes para essa continuidade. E como é que foi lá o Porto, afinal? Como é que foi? Eu vou te falar, é indescritível, cara. Foi um momento imensurável da minha vida, que eu acho que eu tava pronto para que aquilo acontecesse, né? Então não tem essa coisa de você psicologicamente... Não, porque eu vou te falar, quando você é muito novo, às vezes eu até falo isso com as pessoas, eu acho que eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E às vezes quando você tem noção do que está acontecendo, a coisa não rende. Então assim, eu só queria jogar bola. Óbvio que eu sabia do que aquilo importava para mim, de como aquilo ia mudar a minha vida e outros padrões financeiros, enfim. Mas de verdade, quando eu entrava ali dentro do campo, eu não lembrava nem que eu tinha minha família fora. Então eu só estava ali pensando no jogo, no agora. E se você pegasse um vídeo da época, os jogadores estão todos tensos. Na hora que a gente tá todo mundo perfilado. E eu tô mascando chiclete assim, de boa, sabe? Querendo jogar, então assim, eu tava muito à vontade. Mas lembra o detalhe desse jogo? Eu tava muito à vontade nesse jogo, eu lembro, se tu me perguntar, eu lembro tudo. Eu lembro do lance do gol como foi, eu lembro da jogada que antecede o gol, eu lembro de várias coisas dentro daquela partida que ficou marcado na minha memória. E o Deco? O Deco foi um dos caras assim que eu mais aprendi, cara, jogando. Porque ele tinha a responsabilidade de criação, né, da equipe. E aqui no Brasil eu saio muito novo pra lá. E a gente entende que aqui o cara que cria, ele não precisa jogar sem bola, pelo contrário. Então eu aprendi com um cara que jogava na minha função, mas que tinha obrigação sem bola também. Isso é difícil. Porque o cara acha que, peguei a bola, driblei botei na cara do gol, acabou. Não, você tem que recompor. Você tem toda uma responsabilidade tática que se você não cumprir, o time fica penso. E aí entra o treinador que também cobrava isso, né? E por que eu citei o Deco? Porque é difícil o jogador de qualidade ter essa responsabilidade com a equipe. De, tem que me comprometer no espaço, porque senão eu arrebento o Coxinha, senão eu arrebento o Maniche. Eu tenho uma responsabilidade com o sistema. Não que você precise correr atrás da 50 carreiras, não. Você tem inteligência quando você está recompondo com a equipe. Então eu aprendi muito com o Deco nesse sentido e obviamente que vendo ele jogar e poder desfrutar daquele talento dele do meu lado foi incrível. E qual foi o seu grande jogo nessa... Cara, é difícil escolher um grande jogo. Talvez eu vou escolher pelo mais difícil, que foi o Manchester United na Inglaterra. Um jogo que ainda aconteceu algumas coisas chatas, mas enfim, a gente conseguiu a classificação e seguimos firmes aí na nossa caminhada. E você mantém contato com o pessoal do... Todos, a gente sempre se fala. É mesmo? A maioria tá de cabelinho branco já, barrigudinho. Né? Você mantém vocês têm um grupo? Tem. Por exemplo, o Jorge Costa, se você pegar o Jorge Costa na época, ele já tinha cabelo branco. Então o Jorge Costa tinha idade pra ser meu pai. Não tem, né, que tá vivo, graças a Deus. Então assim, por eu ser muito mais jovem do que todo mundo, então esses caras pararam de jogar primeiro, né? Então muito mais assim, com os efeitos vamos chamar eles de velho, né? Os efeitos da idade e do tempo pegaram eles mais rápido. Para chegar a campeão brasileiro, como é que foi? Foi difícil, cara. Foi difícil porque nesse período aí a gente teve 5 treinadores, se eu não me engano. Caramba, cara. E assim, que é a cultura do Brasil, né? Quando você não atinge o resultado, é mais fácil você mudar um do que tirar 30, né? E aqui a gente ainda não tem essa ideia firme de planejamento, de dar tempo pro cara trabalhar, né? Estamos vendo isso agora com o Corinthians, né?
Já mudou de novo. O Coelho, que foi campeão brasileiro, tá treinando. E se você pegar o ano, o Corinthians manda embora agora o Thiago Nunes, só que aí a gente teve 4, 5 meses de pandemia. Então assim, os caras falaram, depois de 7 meses trabalhando no Corinthians, me demitiram. Tem 7 meses. Porque ele trabalhou aí, vamos botar 2 a 3 meses, né? Então não dá pra você avaliar, mas você entende que essa é a cultura nossa. Então dentro dessa cultura nossa, os técnicos têm que realmente ter o resultado para ter tranquilidade para trabalhar. E eu vi o Klopp falando no Liverpool que às vezes um ano você não consegue implementar a sua metodologia, se você já tiver essa insegurança que o cargo é instável, né? Então são um tipo de coisa que tem que mudar, e não é comum num time que é postulante a título você ter 5 treinadores. Eu lembro que começa com o Tite e a gente termina com o Antônio Lopes. Caramba, cara. E aí passou o Passarella, passou o Márcio Bittencourt, Ademar Braga, passou alguns grandes nomes aí também. E os jogos finais foram como? Na verdade, assim, que já era a época dos pontos corridos, né? Eu digo assim, os 2 últimos ali. Os 2 últimos, um foi contra o Goiás na última rodada, e contra a Ponte Preta, que eu tenho a felicidade de marcar um golaço assim que eu viro. Eu recebo uma bola do Rosinei e eu, sem dominar, eu já dou um giro e acerto o ângulo do goleiro, né, num jogo que a gente já podia ter sido campeão ali, dependendo do resultado. E eu tava com uma camisa embaixo assim, eu já sabia. E aí eu fiz o gol, como eu achei, já deve estar acabando lá, tanto que tá o pessoal segurando minha camisa aqui, porque o jogo ainda tá rolando. Não levanta isso não, tá muito engraçado. E aí como eu suei, a camisa Já tava. ficou assim marcada, né? Dava pra ler alguma coisa, mas graças a Deus ninguém leu. E você depois ficou no Corinthians? Como é que foi? Aí a gente foi pra Libertadores no ano seguinte, né? E aí nós, fomos eliminados num jogo que foi uma derrota que doeu, que a gente ganhando do River Plate, né? Aí aconteceram erros individuais que faz parte do jogo, né? Que na altura você não deve culpar um companheiro, mas faz parte. Mas dá vontade. Dá vontade de dar. Mas assim, se você entender que você também Claro. é passível de acontecer aquilo, você acaba entendendo. Ainda mais que o cara que é teu amigão. Porra, cara. Foi o Coelho teve a infelicidade Eu lembro. de errar o lance, enfim. E depois eu volto ao Fluminense. Eu volto. 2007. Isso, para ser campeão na Copa do Brasil. Quem era o time do Fluminense? O Fluminense era Carlinhos, era Fernando Henrique, Carlinhos, Luiz Alberto, Thiago Silva, Júnior César, Arouca, Fabinho, eu, Cícero, Alex Dias e Magrão. E a final foi Técnico Renato Gaúcho. A final foi contra o Figueirense do nosso queridíssimo Mário Sérgio. Putz, e depois tu acabou indo pro Figueirense, não jogou lá também? Foi, mas foi já no final Bem da carreira. bem depois, Bem né? depois. O Mário, esse era outro, cara. Esse era um cara espetacular. Esse era um cara que eu queria ter trabalhado junto. Meu irmão foi treinado por ele e falava maravilhas dele. Não, e vendo esse cara jogar, é isso que tu falou, carregava a bola pertinho, sem olhar pra bola, né, cara? Que loucura. Agora, aí depois do Fluminense... Aí eu fui pro Werder Bremen, na Alemanha. Caramba, e Aí- ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei entre idas e vindas 1 ano e pouco. Aí do Werder Bremen eu vim pro São Paulo eu voltei ao Rio pro Botafogo. Aí Botafogo eu fui pro Vasco. Peraí. Não vai, não. Dá o tempo que merece. Então, por incrível que pareça, que, né, pra quem não sabe, o Vasco foi o time que eu mais fiz jogos na minha carreira. Caramba. Foi o único clube que eu fiquei os 5 anos de contrato. Caraca, foram 5 anos, cara. 5 anos. Cheguei em 2009, participei daquela campanha lá da Série B, 10. Aí fui emprestado pro Grêmio e pro Bahia, voltei e cumpri meu contrato. Caramba, cara. Foi o clube que eu mais joguei na minha carreira. Porra, o último jogo do Vasco pra subir foi contra quem mesmo? A gente jogou contra o Juventude no Maracanã, que eu fiz um gol. Isso mesmo. Porra, eu tava maluco, cara. Porra, eu quase fiquei maluco nesse jogo, cara. Caraca. Aí de Vasco, Goiás, porque eu tinha caído no doping, fiquei 1 ano sem jogar.
Aí eu voltei no Goiás, depois eu retorno ao Botafogo. Aí depois do Botafogo, eu vou para uma experiência no mundo árabe. Só que aí não me pagam, eu volto, aí eu vou pro Figueirense. Figueirense, Atlético Paranaense. E aí do Atlético Paranaense eu, encerro a carreira e acho que era definitivo, né? Aí fico 1 ano e 9 meses afastado de futebol e tal. Eu tive outras questões pessoais também. E aí depois eu decido tentar, pelos filhos, enfim, de poder dar a oportunidade deles me ver pertinho, porque eles eram muito pequenos quando aconteceu tudo essa história que eu te contei, né? E aí eu tento no Boa Vista jogar alguns jogos, aí faço 4 partidas e aí eu tenho a certeza que Agora parou mesmo? Agora parou e tá definitivo. Um cara que mandou também fazer uma pergunta para você, disse que gostou muito de você, porque uma vez você tratou ele muito bem, foi o PC Caju. Paulo César Caju é ídolo. Disse que eu estava um dia num hotel, numa praia, e você estava jogando futebol. Aí o Caju é gênio. Ele disse que você passou por ele, cumprimentou, ele falou que gosta muito desse garoto, porque ele... porque ele também tem uma coisa assim de não esse é falar gênio, as coisas, tem que falar mesmo, tem que deixar pra ninguém. Ele é gênio, ele se eu não me engano, até brinquei com ele assim, pô, meu pai parece muito com ele, o estilo, cavanhaquezinho. E era um cara de personalidade ímpar. E aí ele falou, nem sei, eu acho que esse dia, do jeito que ele saiu de lá, eu acho que ele perdeu uma aposta no futebol. Pode ser, a gente não ganha sempre, né? Perde também. Agora ele falou que tem te acompanhado na Fox, gosta muito de você. Obrigado. Falou assim pra ele, grande beijo pra ele. Ele te adora mesmo, ele falou assim, mas manda ele dar uma... E ele assiste sempre o Museu da Pelada, né? Ele adora, né? Um beijão pra você. Paulo César Caju. Você agora como comentarista, você nunca pensou em ser técnico? O que você pensa da sua carreira? Então, apesar de ter um entendimento e uma leitura de jogo, né? Não é das coisas que eu mais gostaria de ser treinador não, porque aquilo que não depende da sua execução, eu tenho umas ideias, né? Só que essas ideias, para elas serem transformadas naquilo que eu quero, eu tenho que ter outras pessoas que pensem primeiro igual a mim para que essas ideias sejam executadas. Então você fazer 30 caras pensar igual a você para que aquilo realmente crie um corpo é muito difícil, cara. É muito difícil. E também eu vejo pela outra questão, que a profissão não é estável, ser treinador no Brasil é muito complicado. Você imagina assim, eu penso até na questão familiar, tá? Você vai assinar um contrato de 1 ano, aí você pega a sua família, tira seus filhos da escola, daqui 2 meses, Renato, não serve mais. Aí tu sai dali. Imagina num ano tu trocar de 5 endereços, é complicado, então não é uma coisa que eu quero pra mim, apesar de já ter passado aí anos e anos nessa rotina de viajar, então eu tô numa fase da minha vida que eu quero uma coisa que me dê mais estabilidade, inclusive de eu poder viver as outras coisas, né? Porque se fosse assim eu estaria jogando até hoje e continuaria com a rotina, então o ser comunicador também não foi uma coisa que eu pensei, mas eu tive que me preparar para isso, que é importante externar para as pessoas. Se você não agrega conhecimento, você não consegue desempenhar outras funções, inclusive no futebol também. E acabou esse negócio que o jogador de futebol é desprovido de inteligência, como as pessoas queriam falar, entre aspas, para não chamar de burro, né? Então hoje em dia tem muito mais jogadores aí informados, e quando eu digo informados, jogadores intelectuais. Verdade. Porque tem uma diferença do cara que é intelectual e o cara inteligente. Na minha opinião, todos são inteligentes. Porque o cara que lida com passe, chovendo, com a grama molhada, lama, esse cara não pode ser burro nunca. A gente teve essa conversa, Carlos, aqui, que para neurociência, jogar bola é um salto evolutivo. Porque a gente não foi preparado para usar o pé com tanta destreza. E de repente surge um esporte que você cria uma área nova no cérebro. Então tudo que eu peço para o Carlos fazer de novo gesto, ele faz muito fácil. Porque ele tem um cérebro plástico, né, com uma facilidade muito grande, porque ele usa o pé. Renato, ele joga futevôlei até quantos anos?
Eu acho que até quando ele quiser, porque não é uma verdade que ele tem que se adaptar ao futevôlei. O futevôlei vai se adaptar a ele o tempo todo. Então ele vai estar sempre em condição de jogar no nível dele. Então os amigos que hoje jogam com ele vão jogar também no nível futuro. Então o que eu quero é que ele se movimente para sempre. Ou seja, até o fim da vida, como ele disse, movimento é saúde, fisioterapia é saúde. Enquanto ele tiver capacidade de se movimentar, ele vai se manter saudável. Pô, Só sensacional. não vai dar pra jogar com os garotos de 20 anos. Não dá, por isso você vai jogar para sempre com, com a sua galera. Cara, pô, olha, nota 1000, você é um cara que eu já resenha, hein? gostava agora, porra, cara, sem Tamo brincadeira. junto. Só nota 1000 esse cara aqui, cara. Vai lá assistir esse cara jogando que vai ser uma experiência. Não, imagina. Não, ele vai só dar um passinho lá pra galera ficar impressionada que eu tenho craque com a Pô, gente. arrebentou a boca, valeu muito.